E aí, rapaziada, então, dando continuidade aí nos vídeos de doenças autoimunes, eu vou falar um pouco sobre a artrite reumatoide. Tá? É uma doença muito comum, afeta 1% da população mundial e é muito comum, então é bom a gente saber um pouco, principalmente o básico, né, dessa artrite reumatoide aí. Bom, qual que vai ser a definição da artrite reumatoide, então? Ela vai ser uma artrite, como o próprio nome já fala. A artrite vai ser inflamação da parte da articulação, tá? Nesse caso vai afetar principalmente a membrana sinovial, sinoviocitos e tudo mais, eu vou falar disso posteriormente, mas a artrite vai ser uma inflamação na parte das articulações, e nesse caso vai afetar a membrana sinovial, tá? E tá na série porque ela é uma inflamação autoimune, né? Então o próprio corpo vai atacar a parte das articulações, da membrana sinovial, o próprio corpo vai atacar essa membrana. E em casos mais graves da artrite reumatoide, se não tratada, né, ela pode causar erosão e deformidade nas áreas das articulações, tá? E isso pode prejudicar o paciente a sua movimentação de forma geral, né? Então é sempre bom tratar, ter o diagnóstico prévio, né, e tratar sempre que possível. Bom, eu falei que a artrite reumatoide ela é uma das doenças mais comuns em termos de doenças autoimunes. Ela comete 1% da população mundial, que é bastante coisa, né? E ela é mais comum, né, em mulheres. A maioria das doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, né? Que nem no caso da miastênia gravis, por exemplo. Não, perdão, do lúpus eritematoso sistêmico, a relação de mulheres para homens é de 9 para 1, né? Então, mulheres são muito mais prejudicadas assim, né? Em termos das doenças autoimunes. E nesse caso, vai ser muito mais comum entre mulheres entre 50 e 75 anos de idade, tá? Porque nessa, nessa diferença de idade que vai começar a ter a incidência dos sintomas. Quais são os fatores de risco? Bom, os fatores de risco são muito parecidos com os fatores de risco das outras doenças autoimunes, né? Que é a miastênia gravis e o lúpus. Que vai ser o tabagismo, né? Que sempre é um fator de risco para todas as doenças, praticamente. E nesse caso a gente vai ter uma que vai ser mais diferente, vai ser a periodontite, tá? Que vai ser inflamação em relação aos dentes, né? Pode ser inflamação no dente em si, sei lá, nos vasos. Então, a periodontite vai ser um dos fatores de risco para a artrite reumatoide. E os fatores de risco internos é o genético, né? Que é o LADRB1. O fator genético também está sempre relacionado com isso, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou explicar um pouco da fisiopatologia da artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide, que não eu falei, ela é autoimune, então os próprios anticorpos, né, vão atacar, infelizmente, a parte dessa membrana sinovial, que a membrana sinovial ela faz parte, né, das articulações. Então, a membrana sinovial ela tem como célula principal os sinoviocitos A e os sinoviocitos B, tá? Os sinoviocitos A vão ter funções macrofágicas, perdão. Vai ter a questão da fagocitose e tudo mais. Os sinoviocitos B eles vão ter função fibroblástica, que vai ser na parte da manutenção ali do tecido conjuntivo, né? Da parte do ácido hialurônico e tudo mais. Outra coisa. É, a artrite reumatoide ela é considerada uma doença que afeta o tecido é, que afeta o tecido conjuntivo, afeta a parte do colágeno, né? Então a gente vai chamar de colestose, tá? Então, voltando. Então a gente tem os sinovocitos A e sinovocitos B que ficam na membrana sinovial, tá? O que vai acontecer é o seguinte: as células plasmáticas elas vão produzir anticorpos para atacar esses sinovocitos A e sinovocitos B. Então, a gente vai ter os anticorpos anti-PCC e o fator reumatoide, tá? O fator reumatoide ele vai agir mais de forma sistêmica, enquanto o anti-PCC ou anti-CCP, em alguns casos, ele vai atacar, infelizmente, a parte das células, tá? E como a gente vai ter esse ataque, a gente vai ter inflamação, né? Inflamação, causando artrite, tá? E nas inflamações a gente sabe que a gente tem liberação de interleucinas 1, interleucinas 6, fator de necrose tumoral e tudo mais, que vai fazer com que os sinovocitos A e os macrófagos ataquem, né, a área e causando uma inflamação aí na parte da artrite.
Com isso, com a inflamação, a gente sabe daqui, eu falei sobre as inflamações aqui, né, no canal também. As inflamações, elas causam rubor, tumor, calor. Então, elas têm, né, essa parte semiológica, né? E então, quando vai causar quando causa uma inflamação, vai ter um edema, que é normal nas inflamações, né? É muito normal nas inflamações ter a parte do edema e, infelizmente, os sinoviocitos vão ser atacados. Quando a membrana sinovial ela é proliferada, ela tem esse edema, tem essa união do anti-PCC e fator reumatoide, eu vou chamar isso de panos, tá? E é isso, essa vai ser a artrite reumatoide bem resumida e a fisiopatologia. Bom, quais são as manifestações clínicas, então, da artrite reumatoide? Bom, a artrite reumatoide, ela vai ter como manifestação clínica, principalmente a artrite, a inflamação, né, na parte das articulações. Ele vai ser mais do que uma normalmente, por isso que a gente chama de poliartrite, e vai ser crônico, vai ser bastante tempo. Então, uma poliartrite crônica, tá? Um fato curioso dessa artrite reumatoide é que ela normalmente é assimétrica. Então, ela sempre vai ter de um lado, dos dois lados do corpo, né? De um lado copiando o outro. Nunca vai ser, por exemplo, meu lado direito ou só o meu lado esquerdo. Normalmente, a artrite reumatoide ela atua em simetria, né? As articulações mais comuns de uma artrite reumatoide, que mais afeta, vai ser as regiões metacarpofalangianas e as interfalangianas, tá? As metacarpo vai ser a relação do metacarpo, né, dos metacarpos da mão, com as falanges, tá? E as interfalangianas proximais vai ser entre a falange proximal e a falange medial, tá? Eu vou falar um pouco sobre essa. Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre essas articulações, né, sobre os ossos, e eu também vou fazer um vídeo sobre as lesões que a gente pode ter, né, em termos de fraturas em, em ortopedia, tá? Quando a gente fala de dor na coluna vertebral da artrite reumatoide, essa vai acometer principalmente a vértebra C1 e a vértebra C2. Bom, o que, que pode acontecer? Qual que pode ser a evolução dessa artrite reumatoide? O que pode acontecer? Bom, primeiro, a evolução da artrite reumatoide vai acontecer principalmente pelo fator reumatoide. Lembra que eu falei do fator reumatoide e do anti-PCC? Então, o fator reumatoide ele é mais sistêmico, ele vai pegar mais a parte geral do corpo, enquanto o anti-PCC vai ficar somente na relação ali das inflamações das articulações. Então, o fator reumatoide ele vai proporcionar, junto com a artrite reumatoide de forma geral, esses sintomas: apresentar nódulos reumatoides, vasculite reumatoide, serosite. Serosite vai ser inflamação na parte das membranas serosas, né, do corpo. Derrame pleural exudado, eu já falei sobre derrame pleural no canal. Tem um vídeo aí de pneumologia sobre derrame pleural e pneumotórax. E um também que pode acontecer é a síndrome do túnel carpiano, tá? Ou síndrome do túnel do carpo. Esse síndrome do túnel carpiano, eu vou fazer um vídeo posteriormente também, talvez. E ele vai afetar principalmente o nervo mediano, tá? Qual vai ser o diagnóstico de artrite reumatoide? Principalmente ver os níveis de anti-PCC e ver os níveis de fator reumatoide, né? Claro, se eles estão aumentados, como eles estão agindo e etc. A gente pode também fazer uma radiografia para ver o nível de radiopenia, né? Se está tendo radiopenia no paciente. Se tiver, a gente pode já pensar um pouco, ter uma ideia de que pode ser uma artrite reumatoide. Bom, peraí, eu vou beber um pouco de água. Bom, então o diagnóstico, eu falei que a gente vai usar, né? Esses níveis de anti-PCC, o PPC também é a mesma coisa, tá? Anti-PCC, anti-CCP, mesma coisa. Então, para a gente classificar o diagnóstico, para ver se o paciente está pior, está melhor, qual é a situação do paciente, a gente vai usar 4 sistemas. O primeiro vai ser o quanto articulações estão sendo afetadas. Então, se o paciente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 articulações afetadas. Então, a gente vai ver, a gente vai levar isso em consideração. Outra coisa, são os testes serológicos, com anti-PCC e os fatores reumatoides. Então, a gente vai ver
Vai fazer o teste e vai ver se o paciente está, como está o nível dele de anti-PCC e dos fatores reumatoides, tá? No, nele, como que tá, né? Se tá positivo ou se tá negativo. Ele a duração dos sintomas, se tá mais ou menos do que 6 semanas, então ela vai ser crônica, ela vai ser aguda. E a gente pode fazer também as provas de atividades inflamatórias. Como a gente está falando de uma artrite, que é uma doença inflamatória, a gente pode usar o PCR e o VHS para a gente comprovar e ver se está tendo alguma atividade inflamatória no corpo, tá? E o tratamento? O tratamento vai ser tem um não medicamentoso e um medicamentoso. O não medicamentoso, a gente vai educar o paciente, tratar a periodontite, né, que eu falei que é um dos casos. Se for o caso do paciente, se tiver periodontite, falar para ele ir lá no dentista, né, e tratar isso aí. Nos medicamentosos, a gente vai usar normalmente drogas modificadoras da atividade da doença, que é o chamado de MARDS. E um exemplo deles vai ser a cloroquina, metotrixato e a gente vai usar isso para controlar, né, a questão da atividade da doença de forma geral, da artrite reumatoide. E a gente vai usar anti-inflamatórios e corticoides para aliviar os sintomas. A gente não vai usar muito, não, vai usar de 5 gramas até 15 gramas, porque essas drogas modificadoras da atividade da doença, elas demoram um pouco para fazer efeito. Então é bom para o paciente para a gente dar, né, esses anti-inflamatórios e corticoides para eles meio que, como posso falar, meio que trabalhar juntos, né? E aí o paciente alivia um pouco os sintomas e depois quando os sintomas estiverem voltando, ele já vai ter essas drogas modificadoras da atividade da doença mais ativos. E é isso, essa é a artrite reumatoide aí das doenças autoimunes.